Deus. Aleluia. Que bênção. Que bênção ver a igreja viva do Senhor Jesus reunido, as suas pedras vivas reunidas. E eu creio que hoje não é diferente. A igreja viva está reunida. Você aí na tua casa, onde você está nos acompanhando, você é essa pedra viva. E a gente vai juntando um monte de tijolinho, né? Uma igreja espiritual viva, vibrante, atuante, construída com cada pedrinha viva, que sou eu e você, não é? Nós estamos aqui hoje no templo somente com a equipe técnica, poucas pessoas, com todas as distâncias e seguranças necessárias, que é o que o momento requer de nós e exige de nós. Mas nós estamos reunidos. As pedras vivas estão juntas agora. Vão se juntar nesse exato momento. Você que está ouvindo agora essa palavra, daqui 2 dias, uma semana, 10 horas, no momento que você ouvir essa palavra, você também está se juntando às pedras vivas de uma igreja viva, e nós estaremos louvando o nosso Deus. Acho que esse é um momento muito importante de entendermos quem somos e quem nós servimos, não é? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta de João, tá? Não é o Evangelho, é a carta de João. 1 João, capítulo 1, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Você não vira. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, e nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E eu gostaria de ler para você a versão que está na mensagem de 1 João capítulo 1. Diz assim, ó, a versão da Bíblia, a mensagem. E eu achei essa tradução tremenda. Desde o primeiro dia, estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, te louvamos por este tempo, por este momento na tua presença. Que a tua palavra hoje venha nos trazer bálsamo, cura, reflexão, confronto. E que o teu Espírito tenha, Senhor, liberdade para se mover no nosso meio, Senhor. Traz, Senhor, o teu querer, sopra o vento do teu Espírito sobre nós. E que nós possamos sair daqui hoje, Pai, cheios da tua alegria, revestidos da tua coragem, cobertos com o teu amor. Nós te pedimos isso, é no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse relato
do apóstolo João, aqui na primeira carta a João, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Porque ele escreve a Jesus de uma maneira estupenda. Ele ali resume uma imagem de Cristo extraordinária. Ele diz assim: olha, nós estávamos lá, a gente viu, a gente tocou, a gente apalpou, a gente estava junto. E o que nós vimos, o que nós vivemos, o que nós participamos, é algo maravilhosamente grande, que talvez eu não consiga expressar, talvez eu não consiga explicar e definir, mas foi isso que nós vimos, foi isso que nós vivemos, foi isso que nós compartilhamos entre nós. E aí ele vem com essa definição, que a palavra da vida se manifestou bem diante de nós. E o próprio João, no começo do seu evangelho de João, diz que no princípio era e ela se fez e se entre nós. Em Gênesis diz: no princípio era Então João vem dizendo assim: olha, aquilo que desde o princípio, desde o início, os nossos pais nos ensinaram, a palavra nos ensinou, os profetas profetizaram, os grandes homens de Deus nos ensinaram, aconteceu, se materializou, se confirmou. Jesus Cristo, Deus, Ele vem tabernacular sobre nós, no meio de nós, entre nós, e Ele se manifesta aqui na minha frente, aqui na nossa frente. E eles dizem aqui na menção da mensagem: agora sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. É como se nós estivéssemos aqui e eu tentasse explicar para alguém o que aconteceu. Olha, deixa eu te contar. Cara, você não vai acreditar. Eu estava lá. Aí o que aconteceu? Olha, você não vai acreditar, cara. Mas Deus, Ele se materializou na minha frente, assim, ó. Estava aqui, Ele apareceu aqui, pum. E o que você fez? Eu vi, eu ouvi, eu peguei, eu apalpei. Isso é incrível. E a experiência que aqueles homens tiveram, os discípulos de Jesus naquele momento, foi algo extraordinário. Algo tremendo, e que infelizmente nós hoje não podemos viver aquela situação que eles viveram. Nós hoje estamos mais para Tomé, que ganhou a fama de ser o incrédulo, não é? Nossa, o incrédulo. Então o que acontece, gente? Aquele Deus que habita em luz inacessível, aquele Deus que jamais ninguém viu, aquele Deus que habita nos altos e sublimes tronos, esse Deus se fez sensível aos sentidos físicos para aqueles homens. Então eles viram, eles ouviram e eles tocaram. E a gente não consegue ter a mesma experiência. Porque a própria Bíblia diz assim, que ninguém nunca viu a Deus. Mas, como Tomé,
Deus lá tem a sua forma muito particular de nos dar essa experiência de ver, de ouvir e de tocar Jesus. É isso que a gente busca na nossa vida espiritual. É essa nossa jornada cristã de fé, de nós podermos tocar no nosso Jesus, porque Ele vive e Ele reina. Amém? Então, eu queria contar para vocês a história de Tomé. Não é? Quando a gente pega assim um crente na igreja assim que não está muito firme na fé, isso é coisa antiga, né? Desde que eu comecei na igreja. Pastor, preciso orar pelo irmão ali, porque ele está meio tomézão, né? Está meio fraco na fé, está meio Tomé, né? E a gente, às vezes, é muito injusto com Tomé e a gente vai entender por quê. E eu queria que você abrisse agora no livro de João, tá? Então você sai da carta de João e volta lá para o Evangelho de João, capítulo 20, tá? Capítulo 20, a partir do verso 19. Sabe o que eu sinto falta dos irmãos aqui na celebração? Além dos irmãos, é claro, é aquela parte que eu pergunto se achou, né? Porque a gente está olhando aqui e está vendo o irmão folhear e você vê que ele não acha, né? Aí a gente dá aquela sacaneada. Quem achou, diga amém. Quem não achou, né? Amém. Mas vamos lá. Verso 19 diz assim, o Evangelho de João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Verso 21. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. E agora o versículo 24. Aí começa a falar do irmão Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e eu gostaria que você atentasse que em outras traduções está escrito assim, 8 dias, tá? No lugar aqui de uma semana, no seu slide aparece 8 dias. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam como trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Todos os discípulos estavam presentes.
quando Jesus apareceu ressurreto. Mas Tomé não estava lá. E por não estar lá, Tomé ganhou a fama de incrédulo. Mas se nós voltarmos dentro do capítulo 20 de João, nós vamos ver uma sequência. Maria Madalena vai ao sepulcro e encontra o sepulcro aberto. Ela entra, vê as vestes, vê aquele pano que cobriu o rosto de Jesus dobradinho, arrumadinho, e ela não vê o corpo de Jesus e ela se desespera. Levaram Jesus embora. E ela volta correndo, avisa aos discípulos que Jesus não estava no túmulo, e Pedro e João vão com ela para o túmulo para ver, para o sepulcro de Jesus. E a palavra diz que eles viram, Pedro viu primeiro, João viu depois, e a palavra diz que ele creu, que João creu. Mas ele não creu que Jesus tinha ressuscitado, ele acreditou que o corpo não estava lá. E a palavra diz que eles voltam, Pedro e João voltam para casa, e Maria Madalena fica lá. Ela fica lá e fica orando e fica chorando. E aí lhe aparece dois anjos, da figura de dois homens, e pergunta para ela: por que você está chorando? Olha, levaram meu mestre. Se vocês sabem quem levou, me fala, eu quero ir lá resgatá-lo, quero acabar de prestar as homenagens. É um momento muito difícil para nós, perdemos alguém que amamos. Onde ele está? E de repente, aparece Jesus ressurreto ao lado de Maria, e ela não reconhece. E Jesus pergunta: por que você está chorando, Maria? Olha, levaram o nosso mestre, a gente quer acabar de prestar as últimas homenagens, queremos cuidar, queremos honrar. E não tinha percebido que era Jesus ressurreto. E aí Jesus fala assim: Maria! E aí de repente Maria olha para o lado e fala: Rabone, mestre, é o Senhor. E já queria abraçar e pegar a Jesus. E Jesus falou: calma, Maria, eu ainda não estou pronto. Eu ainda não estou preparado. Mas eu vou lhe dar uma missão. Eu vou lhe dar algo muito importante a ser feito. Vá aos meus irmãos e avise eles e digam para que eles se preparem, porque eu vou estar junto com eles. E Maria sai, chega no meio dos discípulos, eles estavam todos trancados com medo, com as portas fechadas, e ela fala: o Senhor ressuscitou, Ele vive. Eu falei com Ele, e Ele me deu uma mensagem para vocês: olha, se preparem, Ele está vivo, Ele reina, Ele ressuscitou, e daqui a pouco Ele vai estar conosco, se preparem. Qual foi a reação? Zero. Nenhuma. Porque eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado de fato. A Maria deve estar falando figuradamente. Ele vive nos nossos corações. Ele vive de novo lá no céu, junto com o Pai. Não. A ressurreição é ressurreição física. A vitória da vida sobre a morte. E eles não tinham entendido. E essa passagem de Maria aqui é algo muito interessante. Nós vivemos dentro de uma estrutura religiosa extremamente machista, e que vê a liderança feminina nas igrejas com nojinho. Sabe, olha, tem uma líder que é mulher, aí o cara já dá aquele fariseu, ele fala com nojinho. Tem uns fariseus que são educados, eles tentam florear a coisa, mas faz cara de nojinho. A maioria nem cara de nojinho faz, já rechaça.
já disse que isso não existe, que não está na Bíblia. Eu quero dar um recado para você. Nós temos um ministério onde há uma liderança feminina e onde há mulheres nas decisões de comando, que oram, que jejuam, que se consagram, que se preocupam com o rebanho. E eu tenho orgulho de fazer parte desse ministério e tenho uma honra e um orgulho danado estar debaixo dessa liderança. Sabe por quê? Jesus escolheu Maria Madalena. Vai lá, Maria, vai lá. Diz que eu ressuscitei. Dá um recado para o mundo: eu estou viva. Então você pode fazer carinha de nojinho o quanto você quiser. O quanto você quiser. Isso é uma coisa que há muito tempo já deveria ter acontecido. E nós estamos aqui para provar que isso é possível, isso vai crescer. E olha que coisa interessante. Naquele mesmo dia, Jesus aparece aos discípulos. E aí a gente vai para o que nós lemos agora, a partir do verso 19. No cair da tarde daquele dia, que era o quarto dia, tá? Jesus ficou quantos dias debaixo da terra? 3 dias. E a palavra diz que no quarto dia ele ia ressuscitar. Segura aí que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vocês vão entender aqui. O 8º dia, com o 4º dia. E aí o que acontece? Maria já não tinha dado a boa nova. Maria já não tinha tido um encontro com Jesus, já não tinha dito a eles como eles estavam. Trancados, fechados. E a palavra diz que eles estavam com muito medo. Porque a expectativa dos discípulos, a expectativa de todas as pessoas, é que o reino de Deus seria imposto. Que Jesus ia tirar toda aquela estrutura de reino humano, de reis, de poderosos, e ele ia estabelecer o reino. Isso era discutido entre os discípulos. Deu até briga. Olha, Jesus, quando o Senhor chegar no reino, quando o reino tiver, não esquece de mim, viu? Vim até os pais dos discípulos: olha, não esquece do meu filho. Bota um à sua direita, bota outro à sua esquerda, os meninos são bons. Então, a expectativa mesmo dos discípulos é que esse reino de Deus era um reino que seria estabelecido pela força. E aí Jesus chega, atravessa as portas do medo, porque naquele momento todos eram incrédulos na ressurreição. E todos tinham abandonado Jesus, não se esqueça disso. Aos pés da cruz, na crucificação de Cristo, tinha a mãe de Jesus, Maria e mais algumas mulheres, e João, um pouquinho do lado, meio que afastado. E quando dá o último suspiro: mãe, aqui está o seu filho. Filho, aqui está a tua mãe. Pode chegar junto, não precisa ter medo não. Só um. Todo mundo vazou, Pedrão vazou, todo mundo vazou, Tomé vazou, Tiago vazou, vazou todo mundo, meu. Então ninguém ali era espiritualmente melhor do que ninguém para dizer que Tomé era incrédulo. Baita hipocrisia. Todos eram incrédulos. Todos abandonaram Jesus. Todos tiveram medo. E aí Jesus chega: a paz seja com vocês. E o que ele faz depois? Ele mostra as mãos e mostra as marcas do lado. Ou seja, ele mostra as suas feridas, ele mostra as suas marcas.
Ele diz assim: olha, estão crendo agora? Estão entendendo que o reino de Deus, a partir da minha ressurreição, não será através da violência e do poder e da força, mas o reino vai ser estabelecido através das marcas de feridas, através do sofrimento, através do cuidado, através da preocupação, através das minhas marcas. Estão entendendo? Olha, eu sei que isso está confuso para vocês, então a paz estejam com vocês. Ele falou a segunda vez, porque deve ter dado um nó na cabeça deles. E aí Jesus fala o seguinte: assim como, olha só a missão de igreja aí, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha o envio da igreja, olha o envio apostólico da igreja ali. E o que ele faz em seguida? Ele chega assim e sopra o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Porque a partir dessa revelação, a partir das minhas chagas, a partir das minhas feridas, é que vai ser edificado a igreja, é onde eu vou ser reconhecido pelo mundo. E aqueles discípulos estavam mortos espiritualmente. E assim como Deus soprou o espírito de vida sobre Adão em Gênesis 7:2, o Senhor sopra o Espírito Santo sobre eles, sopra o espírito de vida. Então, aonde vocês estavam mortos, aonde vocês tinham medo, aonde vocês tinham dúvida, recebam vida, recebam o Espírito Santo, recebam o poder das chagas, recebam o poder das minhas marcas, e vão para esse mundo, e espalha isso para todo mundo. Percebem a mensagem que foi colocada? E a expectativa que existia? E aí só quem não estava lá era o Tomé. Por que Tomé não estava lá? Porque muitas vezes nós nos sentimos como Tomé estava se sentindo. Pastor, como é que estava Tomé? Tomé estava, provavelmente devia estar passando por um processo de depressão, desapontamento, desilusão, luto. Mataram Jesus, mataram o seu amigo, mataram o seu mestre. Talvez ele tinha um projeto frustrado ali. Por tudo que eu acreditei, todo esse tempo que eu segui, todo esse tempo que eu criei, não deu em nada, meu. Ele morreu. E foi morto como bandido. Morte maldita, porque a cruz era reservada a pior tipo de gente. Então, na cabeça de Tomé, todo aquele projeto ruiu, caiu. Quantos de nós já não passamos momentos de Tomé? Quantos não estão nesse momento, onde esse espírito, essa potestade de morte que está sobre esse país, tem levado 4.000 pessoas por dia? Não estão se sentindo. Porque acreditavam num Deus que era o Superman. Acreditaram que nada ia acontecer, que eles estavam blindados. Desculpa, cristianismo é tudo, menos religião que blinda. Cristianismo é religião que expõe marcas. Cristianismo é uma religião que expõe feridas. Nós cremos num Deus que é o ferido que cura feridas.
mito do super-homem não resistiu nem nos quadrinhos. Porque o super-homem começou a ganhar todas, e chegou uma hora que parou de vender gibi. Porque ele ganhava todas, não tinha graça. Aí o autor foi lá e criou a Kryptonita. Era a pedrinha, a radiação, que quando chegava perto do super-homem ele ficava fraco. Então isso não funciona nem no gibi, nem nos quadrinhos, nem na Marvel funciona isso. E tem crente que acha que Jesus Cristo é super-homem. E por isso que se decepciona. Por isso que muitas vezes tem tanta gente saindo da fé. Porque não ensinaram para ele o Evangelho de Cristo da parte que sofre. Não fizeram chegar até ele a imagem do Cristo que sofre, que mostra as feridas, que mostra as marcas. E aí a palavra diz que 8 dias depois que Tomé chegou no meio dos discípulos, olha, a gente viu Jesus. A gente tocou, a gente apalpou, a gente ouviu, a gente se alegrou, a gente viu Jesus. E o Tomé estava tão para baixo, gente, que ele falou assim, olha, eu só acredito se eu colocar o dedo ali nas feridas, se eu tocar no seu lado. E aí essa história do Tomé incrédulo começa a ganhar forma ali, começa a ganhar corpo. Mas 8 dias depois, Jesus volta para o mesmo lugar. E aquele lugar tinha suas portas fechadas, todos estavam com medo. Espera aí, pastor, você não falou que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre eles, o pessoal viu, tocou, mas eles continuavam na mesma posição. Quem era incrédulo ali? Muitos ali pensaram, Jesus abriu mão de Tomé, porque ele é incrédulo. Olha, Jesus largou Tomé por aí também, incrédulo. Só que 8 dias depois, ele volta e Tomé estava lá. Por que 8 dias é algo importante para você entender hoje sobre a vida de Tomé? Porque existia uma crença popular em Israel naqueles dias, que um morto poderia voltar à vida em até 3 dias. Isso não é religião judaica, nada disso. Crença popular. Tosca, errada, mas era uma crença que todo mundo acreditava. Então eles achavam que o espírito ficava em volta do corpo ali 3 dias. Então se um milagre acontecesse, teria que acontecer em 3 dias. Então eles criam popularmente que em 3 dias uma pessoa poderia ressuscitar. O que Jesus fez? Voltou no quarto. Se nós voltarmos em João 11, a morte de Lázaro, Jesus foi avisado da morte de Lázaro quando Lázaro já havia morrido. Ele estava muito doente. João Marcos vai levar o recado para Jesus e era longe. Então ele levou um dia para chegar e nesse um dia Lázaro já tinha morrido. Só que João Marcos não sabia, deu o recado a Jesus, já era o 2º dia. E Jesus fala assim, não vamos agora não. Vamos esperar mais um pouco. Bom, vamos esperar mais um pouco. E aí, no 3º dia, Jesus fala assim, vamos ver Lázaro. E ele fala assim,
Lázaro dorme. E os discípulos falam, mas se ele dorme, ele está bem, então, deixa ele descansar, não precisa nem ir para lá. E olha, Jesus, você vai voltar para lá, o negócio está pegando lá, os caras querem te matar. E um dos discípulos que estava junto era Tomé. Então Jesus chega no quarto dia, e todo mundo falou, não tem mais jeito. Marta falou, cheira mal, já foi. Até a crença popular já tinha ido. E Marta falou, olha, e Maria está muito chateada com o Senhor, viu? Porque se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E a Maria te ama tanto. Nossa, a Maria, ela enxugou seus pés com lágrimas. Ela confiava tanto em você, Jesus. Você não veio. Você deixou a Maria na mão. Ele falou assim, olha, creia que seu irmão vai ressuscitar. Faz o seguinte, manda chamar a Maria, fala que eu estou aqui. Onde é que a Maria estava? Estava em casa, chorando, decepcionada, já num processo de, eu criei e perdi meu tempo. Falou, Maria, se creres, verás a glória de Deus. Quarto dia. O quarto dia onde a possibilidade da vida aos olhos humanos acabou. Jesus vem no quarto dia e ele chega na porta do sepulcro, tira a pedra e fala, Lázaro, sai. E aonde não havia mais possibilidade de vida, a palavra viva foi lançada. E Lázaro sai para fora e ressuscita no quarto dia. Jesus ressuscita no quarto dia. Quando é que ele aparece para Tomé? No oitavo, meu. Então é a morte duplamente vencida. Olha, se com 4 não tinha jeito, com 8 então, não tem jeito nenhum na cabeça de Tomé. E Jesus vem no 8º dia para dizer, olha Tomé, estou aqui. Olha, toca aqui na minha mão, toca aqui do lado. Você está sentindo? Você está me vendo? Eles falaram que você não acredita, eles falaram que eu te abandonei, eles falaram que eu te esqueci, mas eu não te esqueci. Eu estou aqui no 8º dia, onde a morte já venceu a ideia de todo mundo. Se a morte já se apossou dentro de você, eu quero dizer, receba a vida, receba o poder da ressurreição. Eu estou aqui. Jesus voltou novamente só por causa de Tomé. E ele não desistiu de Tomé. E eu quero dizer para você essa palavra nessa manhã. Se ele não desistiu de Tomé, não vai desistir de você, pastora Raquel, não vai desistir de você, Sônia, não vai desistir de você, Vitor, não vai desistir de você, pastora Renata, pastor Edivaldo, ele não vai desistir, ele vive e ele reina e ele está aqui. E quando Tomé vê Jesus e ele fala assim, meu Senhor e meu Deus. Imagina o coração de Tomé explodindo ali. Meu Deus, toda aquela minha dúvida, toda aquela minha angústia passou, ele está aqui, ele está vivo, ele é meu Deus, ele é meu Senhor. E aí vem o segundo alerta. Então ele diz assim, porque você viu, você creu. Felizes os que viram e não creram. O que Jesus está dizendo? Olha, Tomé, eu não estou te mostrando as minhas chagas. Aliás, eu já mostrei para esses cabeçudos dos teus irmãos aqui. Uma semaninha atrás.
Acho que eles também não entenderam, mas eu vou falar de novo. Eu não estou te mostrando as minhas chagas, as minhas feridas, para você ter peninha de mim, para você ficar com o seu emocionalzinho abalado. Não. Eu estou passando uma mensagem para vocês. A minha igreja, o meu envio, ela vai ser percebida no mundo através da minha imagem, das minhas marcas, das minhas feridas. E as feridas em vocês, as suas marcas, as suas feridas. A sua história de caminhada comigo é em cima dessa igreja, é dessa imagem que essa igreja vai se erguer e vai alcançar todos os povos em todos os pontos do planeta. Um reino estabelecido pela marca do amor, um reino estabelecido pela marca da inclusão, um reino estabelecido pelas marcas das feridas que todos os discípulos de Jesus vão ter que ter e adquirir ao longo da sua caminhada. Isso é uma marca da igreja de Cristo, a marca das chagas de Jesus. E as marcas que Jesus trazia no seu corpo nos mostra uma forma direta de como a igreja deve enxergar a Cristo. E o que essas chagas nos ensinam, pastor? Chagas de Jesus nos ensinam uma lição preciosa. Que Jesus diz assim: olha, não acreditem em um Deus que seja indiferente ao sofrimento humano. Não acreditem em um Deus que não se solidarizou com o nosso sofrimento. E não acreditem em um Deus que não se deixa ser ferido por amor. Porque Cristo sabia que muitos viriam depois ensinar o contrário. Um Deus que nunca perde, um Deus que é indiferente ao sofrimento humano, um Deus super, mega, herói de quadrinhos da Marvel. Ele falou: não. Desconfiem toda vez que tentarem te apresentar a mim como aquele que não traz as marcas nas mãos, nos pés e no lado. Esse é o meu legado, essa é a minha história, essa é a história da minha igreja, essa é a história dos meus irmãos que amo. Martinho Lutero, uma ocasião, teve um sonho aonde ele viu Cristo na sua frente. E diz que Martinho Lutero, ao olhar bem para aquela imagem de Cristo na sua frente, ele olha e diz assim: para trás de mim, Satanás. Porque nessa imagem de Cristo não tinha marca nas mãos, não tinha marca nos pés, e não tinha marca do lado, não havia marcas, não havia as chagas de Cristo. E Martinho Lutero falou: não serei enganado. Para trás de mim, Satanás. Eu reconheço a imagem de um Cristo que traz as marcas no seu corpo. E eu vejo que a igreja hoje vive um momento de crise de identidade. Porque a igreja busca a imagem de Cristo, ou a imagem do Jesus, só do Jesus poderoso, do onipresente, do onipotente, do onisciente. O senhor está errado esses conceitos?
Claro que não. Filosoficamente, esqueci o nome agora. Filosoficamente, teologicamente, todos conceitos perfeitamente corretos. Não tem nada de errado aí. Só que Jesus, ele trabalha um pouquinho diferente. Ele trabalha na vida, ele trabalha no meio de nós. Isso não faz a menor diferença. A ideia que os homens tentam colocar sobre Jesus. E nós estamos amando mais as ideias que os homens construíram a respeito de Cristo, do que verdadeiramente a imagem do Cristo que foi nos deixada. Então nós estamos nos esquecendo da verdadeira face do Senhor. Nesse 1 ano de pandemia, nós perdemos centenas, milhares de pastores, de presbíteros, de diáconos, de obreiros da casa do Senhor, por Covid-19. Mas antes de Covid-19, nunca se viu tanto suicídio de pastores. E a igreja tem vergonha, é um tabu, é um mito, ninguém fala nisso, mas os pastores estão doentes. Porque nos é imposto essa doutrina do Deus superpoderoso, da religião lacrada, da religião blindada, onde se eu fizer A, B, C, D, nada me pega. Desculpa, isso é lógica pagã, isso é lógica de feitiçaria. E nós, pastores, entramos num looping, numa espiral, porque a gente nunca consegue chegar no nível. A gente nunca consegue ser bom o suficiente. Então a gente vive hoje uma geração de crentes que quer ter dinheiro, que quer ter influência, que quer ter poder, que quer dar carteirada gospel no mundo. E zero de imagem de cruz, zero de imagem de chagas. Ninguém quer seguir um Deus que tem chagas. Ninguém quer servir um Deus que se deixa ser ferido por amor. Ninguém quer isso. Mas eu ouso dizer para você que igreja, que ser cristão é isso. É eu me orgulhar das chagas do meu Deus. É eu desejar ardentemente ter as chagas do meu Deus no meu corpo, ter as minhas marcas, as marcas de Cristo. E a gente vê hoje uma igreja buscando poder, buscando influência, num sistema de mundo falido, podre. Aí eu vou lá no sistema, e se eu estiver dentro do sistema, se eu estiver dentro do poder, se eu estiver lá, Cristo vai ser exaltado. Não, Cristo nunca foi tão ridicularizado nesse meio, porque Ele não pertence a esse meio, Ele não pertence a esse sistema. Deus está falando de outro sistema, de outra forma. Ele está falando de feridas, Ele está falando de participar das feridas dos outros. Você só vai ser cristão quando você participar das feridas de Cristo, e você se deixar ser curado por Cristo nas suas feridas, e você tocar na ferida do irmão, e permitir que o irmão toque na sua ferida. Esse é o ciclo cristão. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo.
ninguém jamais viu a Deus. 1 João 4,12. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Esse é o momento onde a igreja de Cristo precisa se encontrar. Nunca vi, em toda a minha trajetória como cristão, nunca vi uma igreja tão perdida. Nunca vi uma igreja tão descolada das chagas de Cristo. Nunca vi uma igreja tão longe do sofrimento do outro. E eu creio que nós vamos nos encontrar quando nós mostrarmos as nossas chagas e deixar também que outras pessoas nos toquem nas nossas chagas também. A Igreja de Cristo, ela é um processo contínuo de amar uns aos outros, se preocupar um com os outros e permitir que nós possamos curar as nossas feridas. Que nós não tenhamos vergonha de dizer e expor a nossa fraqueza. Eu tenho visto diariamente pastores escondendo que ficam doentes. Porque senão a própria igreja vai dizer, meu pastor ficou doente, então ele não tem tanto poder assim não. Sabe, o pastor tem que esconder que está doente, senão ele é afastado. Esquecido. Fraco, Tomé. Pastor Tomézão. Tem algo muito errado nisso. Porque esse mesmo pastor já curou tantas feridas de tantas pessoas. Ele já limpou as chagas de tantas pessoas. Em nome de uma religião falsa, de uma doutrina falsa, que diz que o seu pastor não pode ficar doente, não pode ficar triste, não pode ter dúvida, não pode ter nada. Estão deixando pastores pelo meio do caminho, a sua própria sorte. E perdem a bênção de poder curar a ferida daqueles que as curou nas suas feridas. Ei, igreja do Senhor, tempo de você acordar. E nunca nós vivemos um período onde tantas famílias estão enlutadas, destruídas, machucadas, com feridas expostas. E essa historinha de você decorar versículo bíblico, dizer que está tudo certo, que Deus está no controle. Não. Deus sempre estará no controle. Isso é uma redundância. Acho até bobagem repetir uma coisa dessa. Mas quando você diz que Deus está no controle e você não vai ajudar o irmão a curar a ferida, você está dizendo por essa, Deus não está nem aí para você. Porque essa pessoa só vai ver a Deus através de você. Então Deus não chegaria na pessoa que está com a ferida, relaxa com essa ferida, está doendo, Senhor. Mas eu estou no controle, isso é assim mesmo. Não. Jesus ia pôr a mãozinha dele na ferida. Ia pegar lá o bálsamo ali, ia passar, ia limpar. Ia dar aquela sopradinha que a mãe dava no metiolate quando a gente era pequeno. Ia abraçar, ia acolher. E vai dizer assim, eu entendo a sua dor. Mas aonde você estava, Jesus? Eu estava do seu lado. Eu estou aqui agora também. Olha.
essa enfermidade não é para matar você e a sua vida. Eu entendo a sua dor. Mas essa ferida, ela vai cicatrizar. E essa cicatriz não vai te matar, ela vai te dar uma história. Ela vai fazer parte da sua história comigo. E eu tenho muito orgulho dessa comunidade, eu tenho muito orgulho de todos vocês que estão ouvindo a gente, estar junto com a gente. Porque dentro da nossa limitação, dentro das nossas impossibilidades, a gente vem tentando fazer isso. Um limpar a ferida do outro, um cuidar do outro, estar presente no outro. Eu sei que a gente não consegue estar tão presente como a gente gostaria, mas a gente se preocupa, a gente é uma igreja que está orando, que está jejuando, que está buscando, que está chorando por você. Ontem eu chorei quando eu recebi a mensagem da Cláudia e depois do Renan, que o Renan saiu do hospital. Renan, cara, a tua vida é tão preciosa para a gente. E as suas feridas são as minhas feridas, foi isso que eu disse para você ontem. Recebemos a mensagem que Marcos Labate, que foi nosso irmão aqui tantos anos, saiu também. Então acho que isso é comunidade de fé. A gente não esconde. A gente não esconde de ninguém as feridas do nosso Jesus. E é isso que a gente tenta ensinar para você dia após dia. Mas pastor, Jesus não é poderoso, Jesus não é maravilhoso, ele é tudo isso. Mas você só vai entender o significado disso quando você entender quem Ele é. Ele é o Jesus das chagas. E se Ele é o Jesus das chagas, das feridas, Ele está participando da sua. E te incentivando a você participar da ferida do seu irmão. E permitir que o seu irmão curado também ajude você a se curar. Nós somos uma comunidade de gente que está o tempo todo precisando de cura. E a nossa cura vem aonde nós compartilhamos a cura entre nós. Então o que eu quero dizer para você, MVPM, eu quero dizer para você, Igreja Brasileira, foca em Jesus, cara. Sabe? Ninguém está impedindo você de exercer a sua fé. Não entra nessa bobagem que está se colocando aí. Você é poderoso aí onde você está. Nós somos poderosos aqui onde nós estamos quando eu me preocupo com a ferida dos outros. Então isso é um poder que a igreja tem que nenhuma instituição humana vai poder tirar. E não é momento de nós gastarmos a nossa energia dizendo que somos perseguidos. Aonde nós somos perseguidos nessa nação? Como evangélicos. Me diga. Fechar um templo não é fechar a igreja está aberta. A pastora Renata acabou de falar isso no começo. A igreja está aberta, a prova disso é que nós estamos aqui. Então, momentaneamente, nós estamos respeitando um momento de enfermidade na cidade, no país, onde a igreja precisa contribuir. De que forma? Respeitando as normas sanitárias. E orando, jejuando, clamando ao Senhor, procurando os feridos, tentando colocar bálsamo nas feridas dos que estão feridos e nos tratarmos. Então, o que eu peço para você, desliga um pouco de toda essa bagunça que está e foca em Jesus. Foca nas chagas de Jesus. E deixa o seu coração ser envolvido, tomado por esse amor. E eu tenho certeza que cada um de nós aí tem pelo menos 5, 10 pessoas que estão feridas e que a gente pode tentar ajudar. Sabe? Às vezes você vai ajudar só ouvindo ela. Eu não tenho sabedoria bíblica, não precisa. É amor, é a figura do Cristo ressurreto com as chagas. Os irmãos católicos não veem Tomé como incrédulo, tá, gente? Eles tratam Tomé como São Tomé das chagas de Cristo.
Não está no momento da igreja hoje se tornar um cristão das chagas de Cristo. Você vai ver que a gente vai causar uma revolução nesses dias. Uma revolução. As pessoas estão precisando, as pessoas estão carentes. Mas às vezes nós estamos entregando para as pessoas briga, confusão, disputa. Não. Nós somos discípulos de Cristo. Ele vive. Ele reina. E Ele está aqui no meio de nós. Para fechar, eu tenho aqui uma frase, não tem algo que eu gosto muito, que é o Jun Monsun, meu professor na Metodista. E o Jun diz assim: não se pode passar pela vida sem levar as marcas das feridas, algumas ainda abertas. O mais importante é viver essas feridas como suas, resultado das lutas da sua vida bem vivida. Eu acho que não dá mais para você colocar as suas marcas, as suas feridas, colocar a culpa nos outros. É sua. E no final dessa jornada com Cristo, pode acreditar, isso vai fazer parte de uma história de vida bonita que você viveu. Uma vida que vale a pena ser vivida. E o Verton Marcos, num livro pequenininho, mas tão inspirador, eu peguei essa frase muito linda também, que ele diz assim: a grande notícia é que o Deus que tinha feridas e cicatrizes está restaurando a nossa vida. A fé que prefere fechar os olhos perante a dor humana é uma ilusão. Eu pergunto para você: vamos continuar vivendo uma ilusão? Ou a gente vai se render aos pés de Cristo e tomar as chagas dele, tomar as feridas de Cristo como nossas, e levar essa palavra de cura para o mundo? Nós vamos participar agora da mesa do Senhor, e é onde nós